Catimbó, macumba, tudo são termos assim pejorativos, né? Mas se alguém disser que eu sou macumbeiro, que eu sou catimbozeiro, isso não vai me ofender em nada não, porque eu sou catimbozeiro mesmo, eu fumo cachimbo, cachimbó, né? E se disser que eu sou macumbeiro, eu não sou o tocador do reco-reco, né? Mas a gente usa nos sambas, nos pagodes, né? Então é falta de conhecimento mesmo de quem diz. A gente sabe, a gente entende o que ele está falando para nós, né? Mas eles não entendem. Às vezes a gente nem... Daí mudaram o nome para Jurema Sagrada. Não, o nome sempre foi Jurema Sagrada. Sempre foi. Jurema Sagrada. Só que lá no Sudeste e no Sul, as pessoas usam muito assim, Catimbó Jurema, né? Catimbó Jurema. Ah, é do Catimbó. Ah, é da Jurema. É Jurema. Jurema, sabe? Entendi. Ou Catimbó Jurema. Entendeu? Porque nas mídias está mais como Catimbó, mas é Jurema Sagrada. Perfeito. Depois da viagem ao povo Funiô, meu contato com as tradições ligadas à planta Jurema não se encerrou. Aqui no Nordeste do Brasil, a religião Jurema Sagrada, a Santa Jurema, é amplamente praticada. Passeando por Recife, Bruno e eu visitamos um terreiro, o espaço onde os devotos realizam seu trabalho espiritual, em outras palavras, uma igreja. Conversamos com o sacerdote da religião, o juremeiro, que respondeu às nossas perguntas. Mas, amigos, confesso, por causa dos nuances da tradução, muita coisa ainda permanece nebulosa para mim, além do meu entendimento. Camadas linguísticas, metáforas e dialetos locais mantêm parte da narrativa sob o véu do mistério. Oi, querido. Vamos falar um pouco sobre sua tradição, cultura e planta Jurema. Certo. Então, eu me chamo Emanuel, tá? Sou brasileiro, nascido aqui em Recife, Pernambuco. Sou praticante, né? Sou sacerdote da religião do Candomblé e também da Jurema, né? Que é uma religião tipicamente aqui do Nordeste do Brasil. Nós até encontramos hoje já pessoas iniciadas na Jurema, espalhado pelo Brasil até fora do Brasil, né? Mas é uma religião onde as raízes encontram-se aqui em Pernambuco, Paraíba e Rio Grande do Norte, né? Jurema é uma árvore da família das acácias, né? De onde desta árvore, né, nós extraímos a medicina na casca e na raiz, né? Os nossos antepassados e nossos irmãos indígenas, eles confeccionam uma bebida, né, a qual eles chamam de medicina da floresta ou medicina da aldeia, e nós também confeccionamos essa bebida, a qual servimos dentro do terreiro, sendo ela preparada de uma maneira diferente, né? O catimbó, ou a Jurema Sagrada, como é conhecida por todo o Brasil, é uma religião de uma ancestralidade indígena, mas não é uma religião indígena, entende? É uma religião que o que deu origem a ela foram os primeiros indígenas lá atrás, mas quando eu digo lá atrás, são indígenas de 200 anos atrás. Então muita coisa que foi perdida, inclusive dentro das aldeias indígenas, dentro do catimbó nós resgatamos. Quando nós cantamos para diversas entidades como espíritos indígenas, até de etnias que, por exemplo, já foram extintas, né? Então, é uma religião muito forte, né? Nós nos consideramos guardiões da floresta, guardiões dessas medicinas. Dizer que o juremeiro, né, é o médico dos pobres, porque aqui no Nordeste é bem assim que se dá, né? Se uma criança tem uma dor de dente, uma dor de cabeça, uma febre, então procura um juremeiro. Acredito que isso aconteça em todo o Brasil, nos terreiros, né? Seja de Umbanda, de Candomblé, da Jurema, do que quer que seja, né? Onde existem essas tradições negrindas, né? São tradições de uma miscigenação de negros e índios, né? Traz essa força. É diferença com Funiô, sim? Então, Funiô é uma das etnias aqui no estado de Pernambuco, né? São nossos amigos, são nossos irmãos, né? São nossos parceiros. Inclusive, dentro da nossa Jurema, nós cantamos para uma entidade, né, indígena chamada Tapuia,
o qual os tapuias encontram-se também dentro dos funiões, né? Então são entidades que nós incorporamos, espíritos de índios e de índias, né? E de curumins também, de crianças indígenas, né? Dos nossos antepassados. Essa daqui tá nova, mas aí, quanto mais velha ela tiver, melhor. A bebida Jurema. Sobre Jurema, você pode falar um pouco mais? Para que essa planta? Para dor? Para outras coisas? Na medicina alternativa, né? Então, a Jurema, ela, dentro do nosso ritual, ela é uma bebida sagrada, né? Ela é servida em momentos especiais. Não é um conhaque, não é uma cerveja, um refrigerante onde a gente serve em todo momento, né? Existe um momento para aquilo. Ela ajuda, inclusive, a aflorar, né, a mediunidade, para que o médium ele se sinta mais relaxado, e aquilo faz com que aquela medicina, ela circulando pelo seu corpo, ela vai aflorando toda aquela sua ancestralidade. Na medicina alternativa, a casca da Jurema, ela é anti-inflamatória, né? Ela é anti-inflamatória. Então as pessoas usam muito a casca, faz o cozimento dela, só a casca, misturado com raiz já vai dar outra coisa, tá? Não aconselho. Mas aí a casca, né, nós podemos fazer o cozimento ou simplesmente colocar dentro da água fria, tampar, deixar por algumas horas, e ali a pessoa pode tomar um pouco daquilo ali, como pode passar em cima do machucado, se tiver um machucado, que ela é muito boa como anti-inflamatória. Para cada dia? Isso. Para cada dia? Para quem? Vodka? Tem mestre, tem entidade que toma vodka, né? Assim, cada mestre da Jurema, ele tem sua preferência, né? O tradicional é a pinga, a cachaça, né, da cana, né, a aguardente. Mas tem um mestre que toma vinho, já tem mestre que prefere a cerveja, já tem mestre que prefere tomar uma dose de vodka, pouco, num copinho, numa quenguinha de coco, que chama de coité, né? Já tem outros que bebem a garrafa, agarra aqui na garrafa e ó, toma beber, toma beber. No começo do ritual? Sim? Não, durante, né? Durante o ritual. Né? Porque o começo do ritual a gente começa com as rezas, né? Que a gente tem nossas rezas, nossos cânticos sagrados, aí vem os caboclos incorporam, depois que os caboclos incorporam, que eles sobem, aí é que vem os mestres. Álcool e Jurema? Sim, sim, sim. A nós não tem nenhum problema. O álcool não. Inclusive, esses mestres, quando eles tomam o álcool, eles estão fazendo uma limpeza espiritual. Eles usam tanto da fumaça, né, do cachimbo, como do álcool para limpar as pessoas. Entendeu? Então eles estão bebendo, estão fumando, estão se fortalecendo, como também estão purificando as pessoas ali em torno. Eu pergunto porque tem uma dieta antes de tomar ayahuasca, sabe? Certo. Sem álcool. Essa nossa Jurema, a Jurema, vou dizer, urbana, né? Ela é ativada com álcool, porque há várias maneiras de se confeccionar a Jurema, entende? Existem pessoas que confeccionam a Jurema. Os elementos são praticamente os mesmos, né? Que é casca e raiz. Mas aí nós colocamos angico, colocamos jucá, emburana de cheiro, vai o álcool para ativar, põe um pouco do mel. A nossa é confeccionada diferente lá dos nossos irmãos da aldeia, porque a nossa ela é enterrada. Então a nossa depois... Eu vou praticamente ensinar como é que a gente faz sem dar o pulo do gato, ok? Pego uma bacia grande, ali eu vou colocar as cascas, raízes, né, outras cascas, outros elementos que a gente acrescenta, né, cobre com álcool, né, põe um pano branco e ela fica no chão, ali no chão, com a vela acesa. Ali são feitos alguns cânticos e rezas, né, e ela fica durante 3 dias ali. Depois desses 3 dias, ela vai ser engarrafada. Depois que ela for engarrafada, nós vamos cavar um buraco e nós vamos enterrar. Depois que ela é enterrada, ela passa 7 dias. Depois desses 7 dias, a gente arranca ela da terra, ou seja, ela vai para a Mãe Terra para absorver toda aquela energia dali de dentro da terra, para depois voltar para ser servida. E detalhe, quanto mais velha ela for, melhor ela é, essa bebida. Os nossos irmãos indígenas lá em cima não. Eles fazem
se não for servida logo, ela vai fermentar, ela vai apodrecer, vai azedar. Como a nossa é ativada com álcool, ela não apodrece, ela é conservada, entende? E aí, para vocês, eu posso servir um pouquinho, só para vocês. Não, não esse aqui, tá lá, que é ativada também com álcool. Para quem quiser, não é obrigado. Tipo assim, provar. Nossa, eu provei a Jurema, você não vai beber um copo cheio. Entenda um pouquinho para você entender, sentir o processo. Dizer, poxa, realmente é uma coisa muito boa. Eu fiz 7 litros para levar para BH. Como se deu, né, essa questão da Jurema? Como foi que a Jurema da aldeia veio parar aqui? Quer dizer, ela não veio parar aqui, ela sempre esteve aqui, né? Porque se os indígenas eles estavam aqui, simplesmente eles saíram do lugar de origem deles, foram para outros lugares, mas a semente ficou plantada, a árvore permaneceu, sabe? E os mestiços, né? Nós chamamos os descendentes, também continuaram, né? Esses índios, hoje poucos, não sei se ele já está falando. Esses indígenas, hoje poucos, mas alguns deles ainda fazem rituais de pagelança, né? Essa é uma coisa que às vezes me entristece. Eu chegar dentro de uma comunidade indígena, dentro de uma tribo, de uma aldeia, seja ela qual for, e chegar lá ver um índio tomando dipirona, sabe? Um Dorflex, um analgésico, tendo ele isso na planta, na natureza, sabe? Então, assim, o medicamento de farmácia, a droga de farmácia, é algo que te cura de uma coisa e te adoece de outra, né? Já o medicamento da planta, não. Claro que tudo tem uma indicação, né? Você, por exemplo, não pode pegar aroeira. A aroeira é uma planta, também milagrosa, inclusive anti-inflamatória, né? E você tomar ela demais, ela estreita, entenda, porque ela é cicatrizante. Então, se uma mulher, por exemplo, ela vai tomar ela demais, ela vai sair estreitando você tudo por dentro, né? Então, tudo demais é veneno, né? A diferença da medicina para o veneno está na dosagem. Então, pequenas dosagens ou grandes dosagens, aí é onde está o problema, né? Da cura ou da morte. Sabe? Bebeu muito, aí é onde o teu álcool vai fazer o efeito, né? Caboclo bebeu Jurema, caboclo se embriagou, da raiz do mesmo pau, caboclo se levantou, né? Ó. Caboclo bebeu Jurema, caboclo se embriagou, da raiz do mesmo pau, caboclo se levantou, né? Então é aquilo que eu falei, o segredo está na dose. Aquela dose que cura, pode ser, ela passando do ponto, pode ser a que vai embriagar. A que vai deixar o caboclo desmaiado, né? Nossa, uma gratidão por essa aula. Quantos anos você trabalha com esse medicina? Olha, eu comecei a trabalhar com a entidade desde os 7 anos de idade. Eu estou com 45, vou fazer 46. Então... 45, 7, 45. Eu comecei a incorporar com essas entidades porque, assim, foi uma coisa que eu não fui buscar, é uma coisa que eu não fui procurar, né? Eu estava dentro de casa e simplesmente uma entidade me pegou, e era uma índia, era uma cabocla, e minha mãe não sabia o que fazer, né? Meu pai não sabia o que fazer, católicos praticantes, né? Tem que levar em um terreiro para ver o que é isso. Chegava lá os sacerdotes, né? Os pais de santo, dizia, é um médium, tem que cuidar. Só que eu era criança, eu queria brincar, né? Se minha mãe fosse de terreiro, meu pai fosse de terreiro, seria mais fácil, mas não eram. Então eu queria brincar, não queria estar dentro de um terreiro, entende? E aí, essa entidade apareceu em mim, uma cabocla que eu tenho chamado Tapuia Canidé. É uma índia. É uma índia, né? E aí, o que é que acontece? Minha mãe não quer deixar para lá. E aí eu fui para a igreja católica, fiquei alguns anos. Depois fui na igreja evangélica, fiquei alguns anos. Mas aí nada de me encontrar e as entidades sempre me catucando. Catucar aqui no Nordeste é sempre me tocando, né? E eu não tinha paz, sabe? Até eu encontrar esse caminho. E aí já por volta dos meus 18 para 19 anos, alguém fez, vamos num terreiro. Eu digo, não, eu não quero porque não gosto muito dessa coisa de terreiro, né, e tal. Não, mas vamos que é necessário. E aí chegando lá, o Pai de Santo era até um Pai de Santo de Umbanda, ele fez um ritual de telergia em mim, e aí ele falou assim, você é médio de vidência, clarividência, psicofonia, psicografia, incorporação e desobsessão. E você vai abrir terreiro. Eu fiz, você tá louco. Eu não sei cantar nessas línguas que vocês cantam, porque no candomblé, eles cantam em dialetos, né? Candomblé de Angola canta no quibundo, no candomblé queto vai cantar no iorubá, e assim vai, né? Cada comunidade de candomblé é uma língua, né?
E aí eu digo, como é que eu vou aprender a cantar isso, né? Eu não aprendi o inglês, né, que era o mais fácil aqui pro Brasil, né? Mas aí quando você tem um chamado, quando a coisa tem de ser, sabe? Por mais que a gente não faz força nenhuma, não faz esforço nenhum para que aquilo seja, aquilo né? Mas aí vem a questão da iniciação. Não é porque você receber uma entidade que você já é um juremeiro, não é isso, né? E aí vem toda aquela preparação, né? E aí eu tive que ir sim a uma pessoa, né, por ordem do mestre da Jurema Sagrada, porque nós temos os caboclos, mas nós temos também os mestres e mestras. E depois eu vou falar quem são esses mestres, quem são essas mestras, né, da Jurema, do Catimbó. E aí o mestre incorporou em mim a entidade, né, e disse que eu tinha que procurar alguém, um juremeiro, para poder fazer o tombo de Jurema, que é onde você torna-se o sacerdote da Jurema, que eu já tinha os batismos e outros rituais, né. E aí tudo bem, fiz e não demorou muito não, e abri um terreiro mesmo, né? Não era o que eu queria, não era o que eu queria, porque é uma missão muito árdua, de muita ingratidão, sabe? Muitos voltam para agradecer, muitos não dão nem adeus até logo, né? Mas aí a espiritualidade vai nos preparando para isso tudo, sabe? A gente vai se preparando, de que a gente não pode esperar do ser humano, a gente tem que esperar de Deus e da espiritualidade, nunca do ser humano, porque o ser humano é assim, ele está em evolução, o ser humano ele é ingrato, né? Então a gente não pode esperar muitas coisas dos seres humanos. E aí vem o momento da iniciação na Jurema, porque é todo um processo iniciático, tá? Para você chegar a ser um sacerdote, você tem que se batizar, né? Onde lava a cabeça com as ervas sagradas, defuma, toma as sementes da Jurema, toma a bebida da Jurema, é todo um processo, é lindo. Sabe, nós temos alguns vídeos e fotos no nosso Instagram, né? Depois vocês podem até lá dar uma olhada. E depois tem a consagração e depois vem o tombo, onde há o ritual, vamos dizer assim, é mais secreto. Entendeu? Não é uma coisa assim que é aberta para todo mundo, porque toda religião, né? Sim. Tem ali o seu mistério, tem o seu segredo, tem coisas até onde a gente pode ir e mostrar, e tem coisas assim, opa, daqui para lá agora só quem... 7 caboclo na terra, 7 caboclo no mato, 7 caboclo na serra, 7 caboclo no mato. As suas folhas é o seu alá, as suas folhas quem se cobrirá. Uma pergunta, eu sou estrangeiro e não sei tudo sobre religiões. Religião Umbanda. Sim. E seu religião? Jurema. Jurema. Candomblé e Jurema. Candomblé e Jurema. Porque... Parece ou... Não, porque o candomblé é uma religião de matriz africana. E a Jurema é uma religião de matriz indígena. Então, sabe aquela coisa que eu falei lá, negríndio, aquela coisa do negro e do índio? Aqui no Nordeste é comum as pessoas praticarem o candomblé e a Jurema no mesmo espaço, e não há nenhum problema, em dias diferentes, em momentos diferentes. Por exemplo, hoje tem um candomblé, é só o candomblé. Amanhã vai ter a Jurema, é só a Jurema. No candomblé nós não servimos bebidas. Na Jurema já servimos bebidas para as entidades, como cachaça, como o champanhe, o vinho, a cerveja para as mestras ou para os mestres, né? Que são entidades que ainda têm essa necessidade, têm esse gosto, né? Pelo fumo, né? Pela bebida, entende? Já no candomblé, os orixás, os inquices, quando eles incorporam, eles não bebem, não fumam, entendeu? Então são duas religiões, mas que terminam se completando, né? Porque quando os negros vieram sequestrados lá da África, né? Naqueles navios piratas lá, aqui para o Brasil, quem os receberam aqui foram os indígenas. Entendeu? Porque o homem trouxe ele de lá, naquela condição, chegou aqui no Brasil, jogou aqui, muitos deles conseguiram fugir e se aquilombar, né? Foram para quilombos, para lugares onde era de difícil acesso, onde o homem branco não conseguia chegar até lá, e muitas vezes quem deu o caminho, a trilha para esses negros chegarem até ali eram os indígenas. Sabe? Então, assim, tanto o indígena como o povo negro, ele está muito próximo, está muito entrelaçado, né? Dizer que o candomblé é uma religião estrangeira, quer dizer, é uma religião brasileira, mas é uma religião estrangeira.
Então, a religião oficial do Brasil seria a religião indígena, né? Mas como somos muitas etnias indígenas e cada etnia também tem um seu ritual específico, então vamos dizer que Jurema seria né? Dizer que a Jurema é para todos, né? Todos que queiram a Jurema está aí para todos, desde que entre dentro dela com respeito, né? Com reverência, e a partir daquele momento passe a cuidar, né? Então isso aqui é uma cidade. Nossa, são copos e taças com água, assim. Água é vida, né? O corpo do ser humano é água, né? Não poderia ser terra, mas água sim, porque essa água aqui você bota na terra, ela germina, né? E a terra também sem água também não vai muito longe. Então isso aqui é uma cidade de uma cabocla. Isso aqui, ó, é de uma tapuia. Tá vendo? É uma cidadezinha de uma cabocla. Lá já tem outra, e lá é onde ficam todas as outras guardadas. A Jurema tem os mestres, as mestras e também tem as cidades da Jurema. Isso, perfeito. Então, você pode falar mais sobre isso? Com certeza. Aqui atrás tem um quarto, né, onde nós guardamos, né, os nossos altares, os nossos assentamentos, né, diferentes dos assentamentos de Umbanda e Candomblé, claro, né? E nesses altares, né, nesse quarto, muita gente chama o quartinho da Jurema. Só que não é o quartinho da Jurema. Eu costumo chamar, como meus ancestrais chamavam, de estado. Por que estado? Porque dentro de um estado não estão as cidades, né? Então eu não posso chamar aquele quartinho de Jurema porque não só existe uma cidade ali dentro, existem várias cidades. Então assim, para cada espírito, para cada entidade, ficou uma cidade. Eu vou fazer uma comparação. Os nossos irmãos espíritas, kardecistas, eles falam de colônias espirituais, né? Quando o ser humano desencarna, um vai para a colônia dos lírios, né? Que era eu estou usando como exemplos, tá? Eu não entendo muito bem. Um vai para a colônia dos lírios, que era a colônia dos músicos. Outro vai para a colônia das rosas, que seriam a colônia dos médicos. Eu estou usando como um exemplo. Outro vai para a colônia das orquídeas, que seriam a colônia dos artistas, né? Então, nós estamos falando de colônias como exemplo. Daí voltamos para a cidade. E dentro do Catimbó, Jurema, nós temos o estado mestre, e dentro desse estado nós temos as cidades. Então, nós temos a cidade da Jurema, que é a cidade dos caboclos, dos índios, né? Quando eu digo índios e caboclos, que são índios e mestiços, né? Descendentes. Nós temos a cidade de Angico, cidade de Jucá ou Vajucá, que seriam a cidade dos mestres sertanejos, aqueles mestres que viviam na Caatinga, que viviam no Agreste e no sertão do Nordeste. A exemplo, os vaqueiros, os boiadeiros, os cangaceiros, entende? Aí nós temos as cidades de Ipanema, Ororubá, que também é outra cidade de caboclo. Então falam-se em 7 cidades. Só que são muito mais do que 7. O senhor sabe quantas são? É impossível a gente saber quantas são. Mas eu posso afirmar para você que são muitas, né? É como diz, né, lá na Bíblia: a casa do meu pai há muitas moradas, vou preparar-vos um lugar. Então, para cada tipo de pessoa, para cada a afinidade que você tem aqui na Terra, você vai para uma colônia onde lá você vai se sentir em casa, em família, né? Não significa que para onde minha mãe, quando ela partir, ela vai, não significa que será para onde eu vou. Ela vai para uma colônia onde ela tem afinidade. Eu irei para uma colônia onde eu tenho aquela afinidade também, né? Então, assim, são muitas as colônias espirituais na Jurema, ou seja, são muitas as cidades, né? E cada cidade para um tipo de entidade, ou seja, um tipo de espírito. A cidade dos mestres, a cidade das mestras, né? Cidade dos encantos, cidade de Mestra Paulina, cidade de outras entidades ciganas também, né? A própria Umbanda fala na Aruanda, né? Como cidade dos pretos velhos. Então, não está todo mundo junto e misturado, está aqui, naquela hora, naquele momento. Mas aí, depois da desincorporação, cada um vai seguir para o seu plano espiritual. Porque nós entendemos que existem espíritos mais evoluídos e espíritos que ainda estão num processo de evolução. Então, eles não podem estar no mesmo lugar, entende? Que os pretos velhos vão estar num lugar, os caboclos vão estar em outro, não porque exista divergência entre eles, mas porque cada um tem a sua maneira de operar aqui, dentro da espiritualidade.
Salve todo o Jurema, salve as folhas da Jurema, salve todo o Jurema, salvando todos os caboclos e os da cobra coral, salvando todos os caboclos e os da cobra coral. Arre, salve as folhas da Jurema, salve todo o Jurema, salve as folhas da Jurema, salve todo o Jurema, salvando todos os caboclos, filhos da cobra coral, salvando todos os caboclos, filhos da cobra coral. Saí de Recife com a sensação de que o Brasil guarda mais enigmas do que consigo desvendar. Cada religião, cada ritual abre uma porta atrás da qual logo surge outro corredor de segredos. Se algo se aprende nessas viagens, é aceitar o não saber como um convite a voltar e continuar ouvindo. Salve todo o Jurema, salve as folhas da Jurema, salve todo o Jurema.